Boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor da disciplina do ensino religioso, que por ocasião desse nosso período de atividades escolares em modalidade não presencial, trago até vocês essa pequena videoaula, cujo objetivo é tratar de alguns tópicos importantes dessa temática, que é a temática que estaremos trabalhando nessa primeira avaliação. Aliás, melhor dizendo, nesse primeiro bimestre de 2021, é de conhecimento de todos, nós estamos vivenciando esse período difícil de pandemia e dentro desse contexto, nosso grande desafio é dar continuidade ao nosso desenvolvimento intelectual, educacional, e para isso chega até vocês essa pequena videoaula, okay? De modo que você possa ter um pequeno vislumbre, uma pequena interação com o seu professor e, obviamente, com o formato que tínhamos antigamente, que é o formato presencial. Ok? Mais uma vez me apresentando, é o professor Ney Costa. O assunto que iniciamos, né, é um assunto referente às manifestações religiosas de um modo geral. É de conhecimento de vocês todos que a nossa disciplina, né, tem como objetivo, né, o aprofundamento do conhecimento, o aprofundamento da compreensão dos conhecimentos, das verdades existentes dentro do universo sagrado e mais, das suas relações com o mundo natural, as suas relações com o mundo em sociedade, com a vida humana em sociedade. Tá? Por motivos religiosos, criam-se leis políticas, por motivos religiosos, criam-se instituições, e por motivos religiosos também, assim como a religião e a sua influência, ela recai sobre a sociedade, a falta também de uma mentalidade religiosa também influencia na nossa sociedade. Ok? Pois bem, dentro do nosso contexto, nós já estamos no terceiro momento, né, no terceiro período, e dentro desse contexto, nós vamos trabalhar agora com a parte 3. O nosso texto que está à sua disposição diz assim: dentro do contexto dos diferentes tipos de crenças, das liberdades de fé e do respeito à diversidade religiosa, seguimos conhecendo melhor esse grande universo religioso e suas características. Sendo assim, prestemos atenção na realidade brasileira e também em algo bastante interessante entre os fenômenos religiosos, isto é, o sincretismo religioso. O sincretismo religioso é um fenômeno religioso que se caracteriza pela existência de religiões formadas ou misturadas com elementos, práticas, rituais ou ensinos de religiões diferentes. Bom, primeiramente nós vamos entender, né, essa pequena expressão que tem duas palavras, sincretismo religioso. Primeiro, a palavra sincretismo. Esta palavra tem a ver com a união, tá? Ora, por exemplo, quando você observa, né, a disciplina que as pessoas estudam nas escolas, os alunos, né, chamada filosofia. A palavra filosofia, quando é escrita, ela é escrita junta de uma vez só, filosofia. Mas a sua origem significa amor à sabedoria. Porque a palavra filo significa amor, respeito, né, amizade, e sofia significa sabedoria. Né? Então, juntando as duas, forma-se uma só palavra, né, com esse significado, amor à sabedoria. Então, existem religiões que elas têm, obviamente, um nome, mas elas têm dentro da sua maneira, da sua dinâmica, da sua essência, a participação de práticas de outras religiões. Né? É como se dissesse, e aí o nosso maior exemplo é uma religião que tem como origem, né, tem como origem no contexto geográfico o Brasil, né, uma religião nascida no Brasil, chamada de Umbanda. Né, e o texto diz assim: nosso país tem ainda uma religião originada aqui, isto é, a Umbanda. Trata-se de um exemplo de sincretismo religioso, isto é, de mistura de várias religiões diferentes, dentre elas o catolicismo, cultos africanos como o candomblé, raízes indígenas e práticas do espiritismo de Allan Kardec. Olha, só aí você vai ter que
prestar atenção que você vai observar mistura do catolicismo, que é a igreja cristã católica, né, trazida até aqui pelos portugueses, né? Também dentro do contexto, tá, da prática da Umbanda, também você vai observar elementos dos cultos africanos, né? Olha a influência dos africanos, né, do candomblé. Há também dentro da Umbanda elementos das práticas religiosas de quem? Das tribos indígenas. Então, catolicismo, candomblé e tribos indígenas. Nesse contexto você observa exatamente a mistura. Nessa mistura forma-se algo novo, algo que nem é só catolicismo, nem é só candomblé e nem é só tribo indígena. É algo novo, como se diz, a brasileira, né? Uma religião brasileira chamada Umbanda. Tá? Do país Angola, o termo Umbanda ou Embanda significa magia ou arte de curar. Este nome tem relação com a ideia de culto, marcada por rituais de curas de doenças. Atualmente, o referido nome, entre os líderes religiosos dessa crença, significa o limite no ilimitado, o princípio divino ou a luz radiante, dentre outros possíveis significados. O que nós entendemos como Umbanda, dentro do contexto das crenças, significa magia ou a arte de curar. Ok? Vamos ficar por aqui e tenham bons estudos. É basicamente isto que você precisa para responder às atividades que estão abaixo, tá, no material que chega até você. Tá? São 5 questões com 4 alternativas, das quais você precisa escolher com toda a tranquilidade e atenção, a fim de que você possa obter resultados, podemos dizer assim, memoráveis. Um forte abraço do seu professor Ney Costa. Até mais.